Sejam bem-vindos ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje o tema é: por que eu prego sobre o ocultismo? Bom, eu tô gravando esse vídeo, né, porque eu tenho esse canal chamado Canal Pensamentos Ocultos, né, onde eu falo sobre o ocultismo. E eu quero dizer que eu não sou nenhum doidão que acha que transcendeu o ego, que acha que virou mago, que tem superpoderes, ou que acha que expulsa demônio de alguém, algo assim do tipo, né? Não tem nada a ver com isso. Essa coisa de mago, de magia, eu não vejo como uma competição, né? A competição é da gente com a gente mesmo, não estou competindo com ninguém, entendeu? E esse lance do mago, eu tenho uma visão sobre o mago, né? Nessa era de Aquário, nessa era de Horus, eu acho que todos nós podemos ser magos. Não precisa ter um título de mago, dizer que aquela pessoa ali é mago e que detém os poderes e que nós somos meros mortais tentando ser mago. Não, na verdade, eu acredito que todos nós que estamos nesse meio, eu acredito que ser um mago é isso, mago, maga, né? Justamente você tá ali naquela sua caminhada de busca interior. É claro que nesse meio tem muitas coisas, né? Sobre energias, telepatia, tudo mais. Alguns magos vão chamar anjos, vão chamar demônios, fazer invocação, evocações. Já tem magos mais religiosos, né? Então depende muito desse lance aí. Mas o lance todo é que nós mesmos somos nossos próprios magos, né? Então é como eu disse, eu acredito na libertação total do ser humano. Eu acho que a religião ela atrapalha muito, dependendo da religião, claro, né? O ser humano ele não consegue lidar muito bem com isso, porque toda vez que monta uma religião, eles sempre pegam um tipo de livros e dizem que é sagrado, diretamente de Deus, e começam a manipular as pessoas com aquilo dali, e começam a dizer qual é a vontade desse tal Deus que eles acreditam, né? E fazem com que as pessoas acreditem, obrigam que as pessoas acreditem. Todos que não acreditar serão chamados de Lúcifer, do diabo, da coisa ruim, ou seja lá o que for, né? Então, ou seja, eu acredito no ocultismo que liberta as pessoas, né? Existem diversos pensamentos nessa linha do ocultismo, mas eu sou daquele que acredita na libertação das pessoas, ou seja, a pessoa mesmo como seu próprio mago. Ela não precisa de um guru, ela não precisa de uma religião, ela não precisa de um livro sagrado dizendo que contém todas as verdades e todos os mandamentos. Todos os livros que forem assim, eu estou pulando fora, né? Claro que eu gosto de ler e ter conhecimento sobre esses livros, mas são livros que utilizam para manipular as pessoas, isso é fato, né? E determinam qual é a vontade desse Deus, né? E é o ser humano que decide, né? Então, por exemplo, se uma determinada religião diz que ser gay, ser LGBT é errado, os membros daquela religião ali tendem a achar que é errado, né? Então se forma uma religião com preconceito, porque eles vão alegar que o Deus que eles acreditam não aceita homossexuais. Então, ou seja, eles que ditam quem é esse Deus. Não tem nenhuma história de um Deus que realmente desceu das nuvens, digamos assim, né? E foi lá e escreveu. Todas elas foram por pessoas que disseram que incorporaram ou que receberam uma mensagem por sonho, seja lá o que for, trazendo algum livro sagrado. Então, eu acho que a religião atrapalha muito em algumas questões, mas não julgo, né? Aquele mago que quiser seguir religião, ele vai seguir. Ordens também são muito boas, também nos passam muitas coisas, mas também tem que ficar de olho para não ficar com um pensamento muito fechado naquela ordem ali e achar que aquela ordem traz toda a verdade absoluta. Então eu acredito num mago ou maga, tanto faz, pessoas libertas. Acredito que são pessoas libertas de tudo isso e são pessoas que podem buscar o caminho. É claro que tem toda a tradição do ocultismo que vem desde lá de trás e muitas coisas é passado, né? Não é bem divulgado, se bem que é bem difícil ter algo que não é divulgado hoje em dia, né? Mas tem aquela coisa tradição, né? Passado de um para outro. Mas diria que o grande conhecimento mesmo, que é o mais importante, que a gente pode desenvolver a sabedoria e desenvolver um modo de viver, ele vai depender de cada um. Não vai ter uma verdade absoluta, né? Vai ter ensinamentos sobre leis, como por exemplo as leis herméticas do Caibalion, vai ter ensinamentos de tipo de karma ou coisas assim, né? E vão trazer coisas que nos vão trazer luz, né? Nos vão dar luz. Porém, não tem como pegar uma cultura e dizer que aquele pensamento ali é unânime, né?
é único, né? Então, ou seja, depende muito do que você acredita. É isso que eu acredito, né? Então, ou seja, como não tem uma verdade universal, não vai existir uma religião ou algo do tipo que vai agradar a todos e fazer um único pensamento, né? Então, partindo desse pensamento, o mago ou a maga são pessoas que vão encontrar suas verdades, né? Cada um vai encontrar a sua verdade. E não é uma pessoa, não é um ser aprisionado, né, a preconceitos, a coisa assim do tipo, né? Então eu acredito que o mago seria tipo, não tem o Friedrich Nietzsche, ele fala do além do homem, do super-homem, né, seja como for, desse além desse ser. Então, mais ou menos o mago seria o além, esse além desses magos, sabe, um, um ser que está se encontrando, né? Todos nós estamos nos encontrando, né? E ninguém tem a verdade absoluta. O grande fato é esse, ninguém pode dizer que tem a verdade absoluta, né? E esses livros, essas coisas que eu estava falando, que é dito como sagrado e tal, que eles vão para manipular, muitas coisas ali, na verdade, a gente não deve levar ao pé da letra. São coisas que trazem muita sabedoria, trazem conhecimento, né? Mas não é para ser levado ao pé da letra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Jardim do Éden, né, Adão e Eva e tudo mais. Não é para se levar ali ao pé da letra, é para a gente ver aquele conteúdo ali e estudar. É isso que o ocultismo ele traz. Ele traz uma linguagem diferente, né? Aquela coisa simbólica, né, de simbologia. Então você vê ali um homem, uma mulher, com uma maçã, Deus, uma cobra, não tem nada a ver com aquilo ali. São tudo coisas para você fazer uma ligação e você entender aquela história ali de fato. Não imaginar que teve um homem, uma mulher e veio do barro, assim, entendeu? Por exemplo, quando você pega uma carta, não tem essas cartas que as pessoas usam para julgar, tem as cartas também, essas também servem, mas também tem as cartas do tarô. Então quando você olha uma carta que é dali com um desenho, ali tem um livro, se você deixar, né? Porque se as cores importam, a posição, tudo que está acontecendo ali, tudo ali vai ter tanta simbologia, uma história gigante, né? Então basicamente é isso que seria esses livros. Quando você pega ali, dá para você usar muitas coisas ali, mas só que as pessoas usam para manipular a mente das outras pessoas, né? Que acabam ficando bem fanáticas, né? E causando perseguições e tudo mais, né? Então, ou seja, eu prego o ocultismo, esse tipo de ocultismo, porque eu acho que esse ocultismo ele liberta as pessoas de religiões e coisas que aprisionam a mente delas. Por isso que eu acho que o verdadeiro mago, a verdadeira maga, são aquelas pessoas que vão conseguir alcançar potenciais, sabe, absurdos. Seriam pessoas do futuro. Por exemplo, muitas coisas que eu descrevo aqui no canal, não é que você tem que ser exatamente assim. Quando eu fiz esses diversos vídeos, a fala do mago, como o mago deve falar. Isso vai ser com o tempo, você vai desenvolvendo cada coisa. Cada tema daquele ali que eu vou falando seria uma coisa máxima. Tipo, não tem o Superman, aquele herói em quadrinho. Ele é todas as potencialidades do ser humano, assim como Jesus, né? Todas as potencialidades. Ele tem super força, ele é super tudo, né? Então o mago ele chegaria num ponto que ele seria um super mago, como eu dei agora o exemplo do Nietzsche, seria um super mago, né? O mago, não importa como eu falei, um super ser fica melhor, um super ser mago, porque é um ser que vai atingir muitas potencialidades. É claro que cada um tem o seu super poder, né? Alguns com sonhos, outros com telepatia, outros são sensitivos, né? Empatas, né? E existem diversos tipos de poderes que, né, outros são sonho, projeção astral, cada um tem uma coisa que desenvolve mais. Mas, no todo, o mago seria uma pessoa que alcança uma grande potencialidade, né? Até porque a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira, né? O nosso corpo vai estragar, a gente vai morrer. Então, o que importa é a gente estar nesse momento, que é o presente, né? Que a gente está lidando com o passado, com o presente e pensando no futuro, né? Então, o que acontece? O mago é aquela pessoa que não vai ficar aprisionado. Ele vai tentar viver o presente, porque ele sabe que o presente é que importa. E o presente vai construindo, né, o futuro e acaba construindo também o passado, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse pegar a nossa vida, se a gente fosse decidir as coisas que a gente fez consciente desde o começo, muitas coisas a gente teria feito diferente. Só que a gente errou muito porque a gente estava inconsciente, estávamos inconscientes. Estamos ainda, na verdade, né? Existe um véu, né, uma maia, uma ilusão, que é o nosso ego terreno, né, que nos prende aqui a essa realidade.
né? Então esse nosso eu direcionado ao ego terreno é o que ferra a gente. Existem diversas coisas para poder fazer isso, né? Conhece diversas delas, né? E a cultura que é formada aqui, o tipo de pensamento, né? As egrégoras que se formam, que vão determinar mais ou menos o que você vai ser. Por exemplo, você nasceu no Brasil, aí tem a cultura brasileira, tem aquele pensamento, tem a religião, tem todo aquele lance ali que vai acabar te formando, né? Então o mago também, ele se vê além disso, né? Ele percebe que ele é apenas um ser que foi criado aqui desde pequeno, induzido por religião, induzido pela família, pelos amigos e tudo mais. E aquilo dali que formou mais ou menos quem ele é. Mas se ele nascesse em outro lugar, se isso fosse outro país, talvez seria um outro pensamento, né? Com certeza seria outro, né? Então, ou seja, a gente não pode se apegar muito ao nosso personagem, porque o nosso personagem em si é passageiro. O que importa aqui é que a gente está formando para poder estar alcançando patamares superiores no caminho do mago. Bom, e ao mesmo tempo que tem muitas coisas ruins que nos aprisionam aqui no nosso ego, nosso eu, né, direcionado ao ego terreno, também tem coisas boas também, né? Porque aqui também é o Jardim do Éden, o planeta Terra em perfeito equilíbrio, com seus elementos, seus elementais, né? Terra, fogo, água e ar. E em perfeito equilíbrio, se a gente estivesse aqui sem poluir, sem fazer nada, o planeta estaria muito bem. Só que estamos passando por essas coisas porque a gente polui, a gente faz um monte de besteira, né? Polui os mares, polui o ar, polui tudo. Então eu acredito também que o mago é a pessoa também que está muito ligada a esse lance da natureza também, porque a natureza é viva, né? Coisa viva, existe vida além do que a gente vê através do mundo físico ali. Quando a gente vê a água, a gente só vê ali superficialmente aquele líquido que a gente precisa, mas a gente não dá muita atenção para aquilo ali. Então a natureza e tudo mais, a gente está aqui e como nós temos a consciência, temos a nossa mente para perceber que a gente está fazendo mal, a gente tem que equilibrar esses lances de não destruir, né, de tentar não poluir, um ser que está além da máscara social de quem nós somos, né, de aparência, roupa, dinheiro. É um ser que vê muito, muito além disso, né, tentando fazer contatos também, né, com outras vidas, outros seres, né. Cada mago vai determinar o que acredita, né. Mas eu prego o ocultismo por quê? Eu prego o ocultismo porque eu acredito que o ocultismo ele liberta a mente das pessoas da escravidão, porque ali você vai viver no seu mundo, né. É claro que não estou defendendo que seja tudo louco e que não existe que não existe mais fonte principal, algo assim, tipo, claro, isso existe, já existe até hoje, né? Só que a gente vai utilizar essas fontes sem ser manipulado por elas, sem se achar que é uma única verdade. O mago conseguir fazer isso, ele vai conseguir ter grandes poderes, né? E grandes coisas, porque ele vai conseguir caminhar em diversas coisas, conseguir ter utilizar a sabedoria e o conhecimento daquele tipo de religião, tipo de coisa ali. Bom, então eu acredito que o mago também tem essa ligação com a natureza, né? O mago ele estuda as coisas na natureza, a energia, estuda todas essas coisas, o eu, quem nós somos, tudo mais, na busca do eu interior, né? De quem nós somos, o que sentimos, aquilo tudo. É um ser que vê muito além, né? E esse contato com a natureza é importante porque as plantas, os animais, né? São todos seres vivos, né? Tem os minerais, tem todo aquele lance do terra, água, fogo e ar, dos elementais da natureza, né? A natureza como um ser vivo. Então, o ser humano deve preservar a natureza até mesmo por inteligência, porque o planeta Terra é nosso lar. Então, a gente destruindo o nosso lar não é uma coisa muito de mago, né? Então, o mago, ele seria aquele ser que está em busca de todas essas potencialidades que eu falei, mas não deixando de viver aqui, né? Porque a gente está aqui também para aproveitar também os nossos sentidos e tudo mais. Não está aqui para virar um ser de luz, um anjinho, né? A gente é ser humano. Então é totalmente normal a gente aproveitar esses nossos sentidos, essas coisas todas, né? Tato, paladar, tudo. A gente deve aproveitar isso tudo, né? Não deve só viver a vida pensando vamos dizer assim, no suposto céu, numa recompensa. Deve viver o agora. Mas sempre com essa busca dessa evolução nas questões interiores e ser um ser individual
mas um ser que busca o aprimoramento de si mesmo, uma pessoa que trabalha em prol da sociedade também para causar mudança nesse mundo, né? Que tenta de alguma forma, a gente tenta de alguma forma ver o que a gente puder e for capaz. Então, eu prego o ocultismo porque eu acho que ele liberta as pessoas. Nesse meu ponto de vista, né? Que eu tô falando das pessoas que ficariam livres, mesmo de verdade. São pessoas que podem ter religião, são pessoas com pensamentos diferentes, mas são pessoas que buscam a liberdade, não buscam ficar aprisionado. Enquanto a gente fica aprisionado, acontece que a gente fica limitado, a nossa mente ela fica limitada, né? Então a gente está sempre nessa busca do eu, nessa busca de libertação, se libertar das correntes que nos colocam. Por que a gente não pode ler esse livro, não pode ler aquele livro, não pode buscar isso, não pode buscar aquilo, porque eu não posso ser isso, não posso ser aquilo, né? Então eu busco essa libertação, né? Ser liberto em vários sentidos, que eu acredito. Então eu acho que não dá pra falar tudo aqui que eu acho que é ser um mago de si mesmo, mas basicamente por alto seria uma pessoa que busca essa liberdade no campo espiritual, né? Claro que tem outros campos, mas isso aí fica longo demais, mas no campo espiritual é essa pessoa que busca essa liberdade. E não estou dizendo que ser o seu mago não é a pessoa que não pode ter religião, claro que é. Estou dizendo que ele não é o mago dele, eu não sou, você não é o seu mago ou sua maga porque você, sei lá, é católico e é mago, não tem nada a ver, o cara pode ser católico, pode ser mago. Mas no caso do meu caminho, que eu é a total liberdade, né? Eu posso ir numa religião ou outra para visitar, para conhecer, mas eu não vou ser um membro ali que vai ficar defendendo aquela ideia, porque se eu me afiliar aquilo ali, eu estou defendendo aquela ideia ali, né? Então isso eu não faço, né? Bom, então eu prego sobre o ocultismo porque eu acredito na liberdade espiritual do ser humano e a gente vai buscando por essa liberdade e vai aprendendo sobre essas coisas, claro que buscando em fontes ocultas, antigas pra caramba e também atuais, de pessoas com a mente iluminada aí, né? A gente busca esses conhecimentos, mas sem ficar louco e devoto por aquele ser ali, achando que aquele ser ali é santo e tudo mais, não. A gente aprende com os conhecimentos para tentar fazer uma evolução individual, né? E nessa evolução individual cada um vai ter os seus conceitos e tudo mais, mas acredito que a pessoa que ser mais livre possível, ela vai conseguir atingir os patamares muito maiores do que as pessoas que se limitaram. É isso que eu acredito. Então é nessa busca que a gente vai fazendo do nosso eu, sabe, do ego e tudo mais, das faces, das nossas faces e tudo mais. A gente vai descobrindo cada vez mais quem somos nós e se houver reencarnações a gente vai descobrindo ainda mais, né? E evoluindo ainda mais. Assim como dizem que o mineral, né, onde ele vai evoluir para uma, digamos, mente, consciência, conjunto da planta, a planta para o do animal para o ser humano, o do ser humano para as escalas subindo. Basicamente, por alto seria isso, né? A gente vai evoluindo, buscando evolução e vocês podem perceber que o mundo hoje em dia está muito diferente do que era antigamente, né? Aquela luta de pensamentos ainda da era antiga, né? Com a era nova, né? Vocês podem ver que até na política isso ficou meio assim, né? Esse choque sabe, de era acabou percebendo até na política. Não estou dizendo que um lado está certo e outro lado está errado, estou dizendo que a gente percebe até mesmo pela política e diversos meios, diversos campos, que houve essa briga de pensamentos, né? Bom, deixando bem claro nessa primeira parte que ser seu próprio mago é buscar quem você é, né, a sua individualidade também, o nosso eu e o por fora, né, o nosso eu aqui no mundo físico também, não ficar também deixando de viver achando que virou um anjo e não pode mais aproveitar a vida, os sentidos estão aqui pra gente aproveitar, é assim eu acredito. Então é uma busca, sabe, por libertação, digamos, total, mesmo ser um indivíduo único mesmo, e claro, bebendo dessas fontes antigas e novas também, do ocultismo que cada vez mais nos liberta, se assim a gente permitir, se a gente não aprisionar a nossa mente, se a gente deixar ela livre, ela vai correr livre e a gente vai conseguir enxergar coisas que a gente não enxergava antes, porque estávamos vendados por nós mesmos, né? Então, basicamente é isso.
Depois eu faço a parte 2. Valeu e até a próxima.